Boa noite, começaremos em breve.
teste. Teste som. Teste. Teste. Que aí o pessoal consegue ver o teu e você. Está na descrição. Vem que já está lá. Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas, tantas carinhas novas aqui, né? Agradecer esse comprometimento de vocês, nosso, né? Agradecer a Merck também, que está nos apoiando nessa transmissão online. Boa noite, pessoal de casa. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu vou passar com vocês a pauta e logo vou passar para a palestrante da noite, que vai falar sobre direito previdenciário, tá bom? Bom, meu nome é Lilian, para quem não me conhece, paciente de esclerose múltipla, paciente não, pessoa com esclerose múltipla, diagnosticada há 5 anos, né? Tô bem, tô ótima, mas já tive na cadeira de roda, já tive na bengala, já tive sem falar, mas a medicação veio e me levantou. Então, muitos aqui sabem o que é isso, né? Então, bora continuar aqui. Bom, Projeto Merck, além de estar patrocinando as nossas transmissões online, a gente vai fazer uma capacitação de profissionais de saúde em Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Né? A gente está alinhando com as secretarias para fazer, né? Porque a gente chega numa UPA, a gente ainda tem que explicar o que é esclerose múltipla. Então, a gente precisa trabalhar nisso também. Então, esse projeto veio primeiramente para essa capacitação. Aproveitando que maio é o mês mundial de conscientização da esclerose múltipla. Aí depois vem o agosto laranja, que aí a gente vai ampliar esse leque para toda a sociedade. A palestra, que vai ser com a doutora Mônica, sobre direito previdenciário. Vou pedir um favorzinho, deixem todas as dúvidas para o final, tá? Até anotem, marque lá, depois que ela fizer a palestra, aí a gente começa as perguntas, que eu sei que tem muitas, tá? Carteirinhas, quem pediu,
já está pronta, né? A que não conseguir entregar aqui, a gente vai estar entregando depois. Quem quiser fazer o pedido, é só mandar, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar orientando direitinho. Rifa de Páscoa, a gente já teve uma, né? Foi tudo doado, então a gente conseguiu toda a doação. Tivemos um lucro de R$ 1.050, foi bem bacana. Por quê? Agora a gente vai conseguir locar um espaço para funcionar o nosso administrativo. Então, eu peço a ajuda de vocês. Quando a gente fizer uma rifa, algum evento, colaborar. Porque esse dinheiro vai ser o nosso aluguel agora. A gente vai começar com um espaço pequenininho, mas logo a gente vai estar num espaço maior, com fisioterapia, com fono. A gente está trabalhando para isso, tá bom? Temos uma feira no espaço Blue Med, dia 6 e 7 de maio. Então, assim, vai ser bem bacana. Quem puder ir até lá. A Tânia está providenciando materiais de artesanato. Então, assim, colaborar, prestigiar o nosso trabalho. 6 e 7 de maio. Ficha cadastral, a Lu está passando. Quem não fez ainda, a favor, preencher. Tá? É bem importante a gente ter esse cadastro dos pacientes, quem são, aonde estão, né, o que precisam para a associação estar dando esse apoio. Temos uma feijoada beneficente, né, maravilhosa. O convite, quem quiser, a gente está com ele aqui. R$ 60,00 o convite, parte da verba também vai ser revertido para a associação. Tá? Com a Maravilhosa e com a Ana, quem quiser depois é só pegar. Vai ser 22 de abril, ok? E tem a rifa Relâmpago, que acho que quem já entrou, já assinou, já comprou. Daqui a pouco a gente vai ver quem ganhou aí esses chocolates. Tem guirlanda, que vai ficar para o ano que vem, que a Páscoa já passou, mas Páscoa tem todo ano, né? E é isso, aí a gente vai entrar com a palestra e o lanchinho no final, ok? Obrigada pela presença e vamos agora com a doutora Mônica. Muito obrigada, doutora, né? Fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Marilisa. Obrigada pela presença de vocês. Vocês estão me escutando? Estão, né? A gente vai falar um pouquinho de alguns benefícios previdenciários, que é a Seguridade Social, que é direito de todos. Tá? Pessoas com esclerose múltipla, ela tem alguns diferenciais em alguns benefícios previdenciários. Tá? E hoje combinando aqui com a Marilisa, que eu acho importante que todos tenham esse acesso à informação. Né? O importante é ter acesso à informação. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo, e eu sei que o pessoal está na curiosidade. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou advogada desde 2008, eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santos. Eu só advogo para o direito previdenciário. É o que eu gosto de fazer, Seguridade Social, benefícios previdenciários, assistência social. Tá? Então, é algo assim que é a minha vida, faz parte da minha vida. Nós vamos falar de 4 benefícios previdenciários, que é onde tem um diferencial para pessoas com esclerose múltipla. Tá? A Seguridade Social, lembrando que é um direito de todos, tá? São aposentadorias, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, e a parte assistencial é o amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. Tá? Ele é um benefício assistencial, porém ele é pago pela Previdência Social.
Eu vou falar primeiro sobre o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Tá? Ele é um benefício para as pessoas que ou trabalham como empregada, ou recolhem carnê, que a gente chama de contribuinte individual, o que recolhe como MEI, o que recolhe como dona de casa, empregada doméstica. São todas essas categorias de segurado que têm direito a esse benefício. Qual é o diferencial aqui? Na verdade, eu vou falar primeiro qual é as regras para ter direito a esse benefício. Tá? Para ter direito ao benefício por incapacidade, a gente precisa ter 3 regras, que é a carência. O que é a carência? A carência, ele é o tempo mínimo de recolhimento ou de trabalho que você tem que ter para ter direito a algum benefício junto à Previdência Social. No caso do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, a regra geral, ele tem que ter 12 contribuições. Tá? Você tem 12 contribuições, você adquire alguma enfermidade e aí você se afasta pelo INSS. Que você tendo esses recolhimentos, você gera a qualidade de segurado, que é o segundo requisito, que é aquele que você está inserido dentro da Previdência Social. Tá? E o principal, para ter direito a esse benefício, é a incapacidade laborativa. Tá? Qual é a diferença aqui? Deixa eu voltar. Qual é a diferença aqui na questão das pessoas, né, com esclerose múltipla? É na carência. Tá? Pessoas que têm esclerose múltipla e tem um rol de doenças, tá, que está inserida aí no que eu vou falar agora. Mas aqui, hoje, eu vou falar sobre a esclerose múltipla. Você não precisa cumprir esses 12 meses de recolhimento. Tá? Porém, você já tem que ter pelo menos um recolhimento para você estar dentro do direito de Seguridade Social, e a enfermidade tem que ser depois dessa primeira contribuição. E aí, sim, você não precisa cumprir os 12 meses, mas você já tem que estar segurado da Previdência, pelo menos com uma contribuição, e a incapacidade laborativa tem que ser após essa primeira contribuição, independente da sua categoria, empregado, empregada doméstica, empresário, autônomo, contribuinte individual. Tá? Esse outro slide é o que eu determino aí, o que eu deixo bem claro, que para a gente garantir essa isenção de carência, você tem que estar pelo menos com um recolhimento antes de ter a enfermidade. Tá? Você tem que estar com a qualidade de segurado, tá? Para poder ter direito a essa isenção. Aqui, a gente fala de quando é o momento certo de pedir o benefício. Para os segurados empregados, ou rural, quem tem carteira assinada, você tem que completar 15 dias de afastamento, os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, a partir do 16º dia, você já entra pelo INSS. Tá? Para o pessoal que recolhe em carnezinho, que é o contribuinte individual, facultativo, trabalhador avulso, empregado doméstico, você pode pedir esse auxílio-doença no momento em que fica incapacitado. Então, você não precisa esperar os 15 dias. Tá? Então, o momento de você de pedir é um pouco diferente para quem tem carteira assinada e para quem recolhe o carnê. Certo? Vocês estão conseguindo captar? Então, vamos lá. Como você solicita esse benefício?
Tá? Você tem que ter a senha do Meu INSS. Você vai lá no gov.br, faz o cadastro, CPF, RG, cadastra a tua senha, e aí você vai buscar a opção de agendar perícia, que é lá nos serviços. Tá? E aí você tem a perícia inicial. E lá eles vão te fazendo as perguntas da data do teu afastamento, quando você se afastou, começou a tua incapacidade. E aí você vai preenchendo todas as informações que são bem claras ali. Tá? Você consegue fazer aí o teu cadastro e marcar a perícia. O importante no Meu INSS é já juntar os laudos, relatórios, você tem que juntar tudo. Os laudos médicos, os relatórios, se precisar de exame, ressonância, tudo atualizado, de preferência com relatórios e laudos de, no mínimo, 90 dias. Tá? Aí eles marcam a perícia, você imprime a data. No dia da perícia, você tem que levar todos esses laudos, documentos pessoais, e aí passa pela perícia, e aí o médico que vai avaliar. Lembrando que médico do INSS nem sempre é um médico específico para a enfermidade que você se afastou. Mas é o que temos dentro da Previdência Social, tá? Aqui eu estou colocando quais os documentos para levar na perícia, que é muito importante, tá? Que é um documento com foto, RG, CPF, carteira profissional, a declaração, no caso de empregado, assinado pelo empregador, informando qual foi a data do teu último dia de trabalho, né, para quem trabalha com carteira assinada. Se foi um auxílio-acidente, ou um acidente de qualquer natureza, que te incapacitou, tem que ter o CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Tá? A carteira de trabalho, se for carnê, não precisa levar o carnê, mas eu quero deixar claro que no Meu INSS, quando você faz o cadastro do Meu INSS, você consegue saber toda a tua vida contributiva, por um documento que eles chamam de CNIS, que é CNS. Lá é onde você vai ver se todos aqueles teus recolhimentos estão aparecendo ali. Porque é nele que eles vão analisar se você tem qualidade segurada. Tá? Então, o importante de ter o Meu INSS para qualquer benefício é essencial, porque hoje nós não temos mais, infelizmente, aquele atendimento presencial como nós tínhamos até um pouco antes da pandemia, né? Até 2019. Levar todos os exames, os relatórios médicos dentro de 90 dias, tá? Principalmente o que o médico relata que você está incapacitado para o trabalho, não tem quaisquer possibilidade de atividade laborativa ou por 6 meses, ou por um ano, ou permanentemente. Que é isso que a perícia que vai determinar se você vai ter um auxílio-doença ou se eles já vão conceder uma aposentadoria por invalidez. Tá? Então, importantíssimos são os relatórios médicos e o laudo bem descrito pelo médico, porque, como eu estou falando aqui, a maioria dos peritos do INSS, eles não são... às vezes é um fono, às vezes é um clínico geral, então nem todos são médicos especializados daquela enfermidade daquele segurado. Tá? Pode ser qualquer médico. Passando pela perícia, o médico vai analisar, ele vai provavelmente fazer muitas perguntas para vocês, vai perguntar qual é o teu grau de limitação, o que você consegue, o que você não consegue, aonde você trabalha, qual é a função que você exerce, porque tem que ter
esse nexo que a gente chama, né, entre a tua atividade laborativa e a enfermidade. E aí ele vai determinar se você precisa ficar 1 ano, 6 meses, 90 dias, ou aposenta por invalidez, que é a incapacidade permanente. Tá? Eu queria falar que é um benefício que foi incluído em 2015 pela lei da pessoa com deficiência, que eu acho muito importante. Tá? É um benefício que ele não é uma aposentadoria por invalidez, mas é uma aposentadoria que ele está dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, porém, ele tem um redutor por conta do teu grau de deficiência. Então, tem algumas regras importantes, né? Você precisa ter um tempo de contribuição mínimo, dependendo do teu grau de deficiência. Você passa por uma perícia médica, ele vai dizer se a sua deficiência é de grau leve, moderado ou grave, e aí vai aplicar o tempo de contribuição redutor. É como se fosse uma aposentadoria especial. Tá? Então, dependendo do tempo de contribuição que a pessoa tiver, vale a pena tentar, uma análise prévia disso, vale a pena tentar ver se, ao invés de uma aposentadoria por invalidez, não estaria inserida numa aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Tá? Lembrando que essa aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela passa por perícia médica e pela perícia assistencial, que é onde ele vai ver o assistente social, você vai fazer uma entrevista, vai responder algumas perguntas, que aí é onde eles vão analisar qual é a dificuldade dentro do meio urbano, os acessos, quais as limitações que você tem para você chegar ao trabalho. Então, eles chamam de perícia biopsicossocial. Tá? Então, para a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, são 2 perícias. A médica, para saber qual é o grau, que é onde vai determinar qual é o tempo de contribuição que você tem que ter, no mínimo, para aquele grau de deficiência, e a perícia biopsicossocial. Eu, particularmente, eu acho interessantíssimo para quem tem uma vida contributiva longa e, num determinado momento da vida, se encontra com uma enfermidade que causou uma deficiência, o que não quer dizer que vocês são totalmente incapazes. Deficiência é uma coisa, incapacidade laborativa é completamente diferente. Tá? As regras da aposentadoria com deficiência, para homem, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, se for a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. E comprovar a existência dos impedimentos a longo prazo durante os 15 anos. Então, quer dizer, se você começar a contribuir se você continuar recolhendo para o INSS e começou uma data determinante da tua enfermidade, se você recolher 15 anos dentro dessa deficiência, você pode pedir uma regra de uma aposentadoria especial por deficiente. Tá? No caso de mulher, é 55 anos, é um pouco menor a idade, também 15 anos de contribuição, e está comprovadamente, ter comprovadamente essa existência de impedimento de longo prazo, que é a deficiência. Tá? Eu sempre sou a favor de uma aposentadoria por tempo de contribuição por idade. Eu acho que a aposentadoria por incapacidade temporária, ela é muito válida, porque a gente vive num risco social independente de deficiência ou incapacidade, mas uma aposentadoria por invalidez te limita a muitas coisas também. Você não pode, para a Previdência Social, continuar exercendo alguma atividade laborativa, então eu acho que limita um pouquinho. Você acaba vivendo, muitos vivem
numa clandestinidade. Trabalho, mas não contribuo porque não posso contribuir, enfim. Eu sempre sou da ideia de que uma aposentadoria é uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, independente se tem deficiência ou não, eu acho que é o válido. E é mais seguro também. Aqui é só uma questão para a gente, né, eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, são pessoas com impedimentos de longo prazo, o INSS fala, já abrangeu muito, que é física, mental, intelectual e sensorial, que são considerados deficiência. E aí a gente entra de novo na perícia, que é aquilo que eu falei, né? Quando é por tempo de contribuição, você passa por uma perícia e por essa entrevista para eles determinarem qual é o grau da tua deficiência. Porque se for um grau de deficiência leve, o homem tem que ter de contribuição 33 anos e a mulher 28 anos de contribuição. Tá? De grau médio, o homem tem que ter 29 anos e a mulher 24. E se o grau da deficiência for grave, aí são 25 anos homem e 20 anos mulher de tempo de contribuição. Tem toda uma regra específica para isso, mas eu acho que o que é válido aqui é entender o quanto as pessoas têm de vida contributiva e o período do grau de deficiência. Tá? Tipos de documentos para comprovar o tempo da deficiência é carteira de trabalho, contratos de trabalho fora da carteira profissional, olerites, documentos médicos, laudos médicos, receitas médicas, exames médicos. E se teve uma concessão de auxílio-doença ou de auxílio-acidente. Tá? Na questão do auxílio-acidente, a gente já abrange aí uma ideia que a pessoa se acidentou no local de trabalho ou foi detectado um acidente de qualquer natureza que foi fora do ambiente do local de trabalho. Tá? E aí se analisa a documentação e marca a perícia também. Todos esses benefícios, para saber se você tem direito ou não, tem que marcar a perícia. É o INSS que vai determinar qual é o grau da tua deficiência ou da incapacidade. E aí a gente entra, que é um benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. E vocês já devem, se fala muito, é um benefício assistencial que é pago pelo INSS. Então, ele tem dois tipos, que é para os idosos e para os deficientes. Nesse caso, é para a pessoa que não tem mais nenhum, ou nunca teve recolhimento, ou ficou mais de 12 meses sem recolher. Porém, tem algumas regras. Para idoso, tem que ter 65 anos, e o deficiente precisa da perícia médica. Comprovar que as mesmas comprovações, deficiência mental, física, sensorial, motora, tá? Uma regra um pouco mais restrita no LOAS, tá? Independente se for para deficiente ou para idoso, é que a renda da família que mora com essa pessoa não pode ser por cabeça, que a gente chama, por membro da família que mora dentro daquela residência, esse ano por R$ 325,50 por pessoa. Então, se a pessoa recebe um pouco mais de salário mínimo, ou um salário mínimo, e só for 2 pessoas, já fica prejudicado. Há a possibilidade de quem recebe um benefício de um salário mínimo, a outra pessoa, mas aí é melhor no caso de idoso, né? Até a doutora Rafaela está aqui, a gente já analisa bastante essas situações. Existem alguns casos de benefício previdenciário para LOAS, que há a possibilidade de quem recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, a esposa ou o esposo, quem não recebe, ter direito a um LOAS. O LOAS,
ele é um benefício que ele é pago por um salário mínimo, tá? Não tem 13º e não gera pensão por morte. Os demais benefícios geram pensão por morte, tá? O auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, as aposentadorias por idade, tempo de contribuição, eles geram pensão. O LOAS não gera pensão e não tem 13º. Conforme eu falei, para você conseguir provar a deficiência para esse BPC-LOAS, você tem que provar a tua incapacidade e que essa incapacidade é causada por deficiência, tá, gente? Que é física, mental ou psicológica e que gera impossibilidade para uma vida independente. Ela é um pouquinho mais restrita, na verdade. Né? Os médicos, o entendimento do INSS, ele restringe um pouco. É aquela deficiência que você é completamente dependente do outro. Tá? Então, além da questão financeira que a gente já falou, tem que ter essa comprovação dessa incapacidade gerada por essa deficiência. Tá? E tem que comprovar que esse impedimento a impossibilita por, no mínimo, 2 anos de exercer sua vida em sociedade com certa normalidade. Então, independente de ter a deficiência e não ter as 12 contribuições, não ter recolhimento nenhum, você tem que comprovar por laudo médico, por relatórios, que você já está impossibilitado há mais de 2 anos de exercer qualquer vida em sociedade. Ele é bem restritivo, o LOAS. O pessoal fala, mas eu não recolho, vou tentar um LOAS. O BPC-LOAS para deficiente, ele é bem mais categórico. Tá? Vou falar também que não é um benefício previdenciário, mas é a isenção de imposto de renda. Para quem recebe aposentadoria, pensão por morte, e aí vem o leão, né? Sempre tem lá, retém na fonte. Tem uma lei, a Lei 7.713, de 88, ele dá um rol de segurados portadores de doenças especificadas nessa lei, que ele isenta do imposto de renda. E a esclerose múltipla está dentro desse rol. Tá? Então, a isenção de imposto de renda, ele acontece para as aposentadorias por invalidez, para as aposentadorias normais, por tempo de contribuição, por deficiência ou por idade. Pensão por morte também retém o imposto de renda, mas na comprovação, quando você pede esse benefício, um dos benefícios, você já apresenta o laudo e já pede a isenção, no próprio pedido mesmo, de qualquer aposentadoria ou pensão por morte, você já pode pedir a isenção desse imposto de renda, caso o benefício seja concedido. O auxílio-doença não tem imposto de renda, tá? Não há retenção de imposto de renda. Quem já recebe benefício de aposentadoria ou pensão por morte, você tem que pedir, fazer por escrito essa solicitação para o INSS, pelo site do meu INSS, juntar os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, o número do benefício que você já recebe, onde retém o imposto de renda, e eles vão marcar uma perícia. Você vai passar pela perícia, e aí eles vão ver se você tem direito à isenção, que aí eles vão olhar aquele rol, se você está incluído no rol. Então, o importante na isenção de imposto de renda é o relatório médico deixar bem claro qual é o CID, né? a enfermidade, e o CID e a assinatura do médico. Solicita, marca a perícia, passa pela perícia, e aí eles verificam. Costuma ser mais simples. Mas eu tive um caso no escritório, que foi há pouco tempo até. Ela tem cirrose.
que é hepatopatia grave. Só que o médico dela colocou que ela tem cirrose. E não colocou hepatopatia. Mas o CID está lá, de hepatopatia grave. Perícia do INSS não deu, porque não estava escrito cirrose. Grau grave. Mas o perito não leu que era hepatopatia. Vai ter que ser judicial. A gente vive, né, previdência social é isso, né, Rafaela? Por isso que nós existimos aí há muitos anos, porque é complicado. A perícia médica no INSS é complicada. Pessoal, eu quero agradecer muito, tá? Foram os benefícios que eu trouxe para vocês, que eu acho que é o mais importante, porque eu acho que cada um aqui tem a sua vida contributiva, cada um teve um momento, a enfermidade aconteceu em algum momento da vida, mas vocês tiveram o momento de contribuição, né? Às vezes muita gente começou muito jovem, então eu acho que vale a pena aí vocês terem essa noção e saberem o direito que vocês têm, né? Porque deficiência não é incapacidade, né? Deficiência há uma limitação que a gente, né, vocês sabem muito melhor do que eu explicar, né, tudo o que acontece, mas a incapacidade para o INSS, a gente trata de incapacidade laborativa. Talvez vocês não possam exercer atividades que vocês exerciam antes da enfermidade, mas vocês podem hoje exercer outra atividade dentro da capacidade de vocês, né? Então, ser aposentado por invalidez talvez não seja o ideal, e muito menos o BPC-LOAS, porque são benefícios muito restritos. Isso tudo vai da vida contributiva de vocês, tá? Então, eu falo, a Rafaela já me conhece, eu sou muito, a Seguridade Social, ela é bem abrangente e é um direito de todos, né? O acesso a esses direitos é que é muito burocrático. Nós vivemos num país muito burocrático, né? Então, para você ter acesso à previdência social, hoje você só consegue via computador, né? A perícia, muitos nem olham na cara do segurado que vai lá precisar de um benefício por incapacidade. Mas eu acho que a gente tem que buscar esse direito, porque previdência social é um benefício, não é esmola. Vocês tiveram uma vida, muitos aqui podem ter começado a trabalhar com 14, 15, 16 anos, né? E talvez aí alguns direitos vocês possam ter dentro de toda essa demanda aí que eu apresentei para vocês. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida. Eu queria só apresentar aqui, que eu poderia ter apresentado antes, mas eu vou apresentar agora, que é uma amiga minha, que é uma parceira de trabalho, que é a doutora Rafaela. Ela é advogada previdenciária, ela é um pouquinho mais nova do que eu. Mas é uma pessoa também que, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui para responder e tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Por favor. Boa noite, Mônica. Boa noite. No caso meu, a minha pergunta é sobre isenção do imposto de renda. Tá. Vai ser concedido mesmo se o deficiência leve ou moderada? Independente. O que tem que deixar claro é o rol você tem que estar dentro, né? No caso, a esclerose múltipla, ela está dentro. Então, o teu médico ele já dá o relatório médico, dizendo quanto tempo você já tem a enfermidade. Mesmo ele não tendo sido meu médico desde o começo. Por exemplo, ele foi desde 2009. A médica que diagnosticou morreu. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Você junta relatórios antigos e o novo. E relatório eu não tenho, mas eu tenho ressonâncias desde 1998. Eu sempre falo para os clientes, apresenta tudo e um relatório atualizado menos de 90 dias.
Tá? A isenção de imposto de renda para perícia médica é diferente. Você tem que estar no rol de doenças dessa lei 7.713, de 88. Tá? Outra coisa, Mônica, no caso dessa perícia biopsicossocial que você falou, eu sou médica, eu conheço meus colegas que são da Previdência também, são os estúpidos, para falar a verdade. É complicado. Se eles não têm empatia, alguns que me conhecem sabem realmente, eu fico realmente com medo dessa perícia biopsicossocial. Eu cheguei hoje aqui alegre, pulando, falando que eu estou bem. Puta, eles são sacana, viu? É porque são duas perícias, é a médica e a biopsicossocial é por assistente social. Sempre é necessária. Eu estava lá atendendo ela toda. A assistente social tem um questionário próprio que está na legislação previdenciária, e aí eles vão fazendo a pergunta e vão respondendo. Aí tem um grau de pontuação, e dentro dessa pontuação é que eles vão determinar, junto com a perícia médica, qual é o grau da tua deficiência. Mas a perícia biopsicossocial não é médico. Tá bom. Assistente social. Mas associando, tá bom. Tá bom? Então, eu sou aposentada por invalidez da Caixa de Previdência de Cubatão, né? Eu, ao meu ver, foi uma aposentadoria precoce, porque eu estava numa crise, sem andar, sem falar. O perito me olhou, né? Tipo, ela vai ficar assim para o resto da vida. Naquele momento, né? Depois veio a medicação e eu, né, tenho os momentos ruins, mas eu não me coloco como inválida, né? Sim. Mas não tem mais o que fazer, né? Tinha 2 cargos lá, fui aposentada por invalidez nos 2. Qual a minha pergunta? Eu tive contribuição anterior ao INSS por 10 anos. Tem direito a alguma outra aposentadoria por invalidez pelo INSS, já que eu estou aposentada por invalidez na Previdência de Cubatão, que são outros regimes? Você vai ter. O problema é que você não tem mais recolhimento previdenciário porque você está aposentada por invalidez. Então, aqueles 10 anos você não consegue trazer, porque o teu benefício de regime próprio é por invalidez, total e permanente. É isso que eu falo da restrição. Então, não tem nem como entrar O que com também pedido. tem que ver é que se no cálculo dessa aposentadoria por invalidez, você não chegou a levar esse tempo... Não levou. Está lá A prefeitura bonito. deixou claro que eles não usaram. Não usaram nada. Você não usaram. chegou nem a levar uma Não. certidão de tempo de contribuição. Nada, não levei nada. É que você teria que voltar a efetuar recolhimento previdenciário hoje. Entendi. Né? Por 12 meses? No teu caso, então, o que acontece? O teu diagnóstico é de que ano? 2018. Se você volta agora, vai dar doença pré-existente. Entendi. Então, é bem claro, você tem a isenção de carência, porém, a tua enfermidade não pode ser anterior ao teu ingresso como segurado da Previdência Social. E o que eu já paguei? E os 10 anos? Não, aí tudo bem. Só que para uma nova invalidez, ele vai te dar como doença pré-existente. Entendi. Você pode tentar uma aposentadoria por idade. O grande problema é que vai dar um choque, porque você já está inválida. Aposentadoria por invalidez, ele te dá total e permanente. Então, ele vai te limitar a qualquer outro benefício. Entendi. Entendeu? Mesmo sendo previdências totalmente diferentes. Previdências totalmente diferentes. O que acontece? Você não pode ter uma nova contribuição. A partir do momento que, como você está inválida, você está, não vou dizer proibida, né, mas você não tem condições de trabalhar. Então, se você volta a contribuir, você descaracteriza a sua invalidez, a sua incapacidade. Então, por isso que essa questão que a doutora Mônica está colocando de, olha, não tem como voltar. Por quê? Porque você não pode ter contribuições. Mas o melhor, que eu acho que é o que a doutora Mônica está falando, é analisar pontualmente, levar, conversar com o profissional para ele analisar de uma forma mais categórica, né? Aqui a gente fala num geral, né? A doutora Mônica está falando de uma forma geral. Porque o
O que acontece também para quem já tem uma aposentadoria por invalidez, independente se é regime de previdência social ou regime próprio. A aposentadoria por invalidez, ao contrário das demais, que é irreversível e irrenunciável, a aposentadoria por invalidez, se o seu médico atestar que você está apta para exercer algumas atividades, você pode pedir o cancelamento da aposentadoria por invalidez. Ao contrário das outras, tá, gente? Benefício previdenciário, principalmente, aposentadorias, pensão por morte, receber o primeiro pagamento, você não pode falar, não quero mais. Por isso que a gente sempre fala, antes de pedir qualquer benefício previdenciário, vocês têm que procurar profissionais que exercem essa atividade, da confiança de vocês, para que vocês tenham noção daquilo que vocês vão pedir, do valor que vai ser recebido. Hoje os profissionais que atuam na área previdenciária, eles fazem isso tranquilamente, que a gente chama até de planejamento previdenciário. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o planejamento previdenciário, que é antes de você pedir qualquer coisa dentro da Previdência. Mas a aposentadoria por invalidez, se o seu médico der um laudo dizendo que você está apta, mas aí você tem que ver primeiro como é que é a regra da tua prefeitura. Tá? A Previdência Social você pode pedir alta. Se o teu médico falar que você voltou, está apto a trabalhar. Oi. E já tinha recolhido antes, e eles não pegaram, porque o próprio administrador lá falou para depois... Vocês não chegaram a pedir nenhuma certidão de tempo de contribuição do INSS para levar para a prefeitura? Não, eu tenho... Então não usaram? Não usaram, não eu usaram. já verifiquei, não usaram. O meu não foi levado. Aí é só alta médica, né? Alta médica. Gente, mas acontece que como a nossa esclerose múltipla independe do tempo que você trabalhou. Você não precisa comprovar, se um dia você trabalha, você diagnosticou esclerose múltipla, você tem direito à aposentadoria, está lá naquela lei. Então, ele não precisa puxar aquilo que você já contribuiu. É o que aconteceu comigo. Não, mas o próprio administrador da prefeitura falou para não, que eu poderia entrar na prefeitura, no INSS. O que vocês podem fazer é voltar a recolher como facultativa e tentar pedir uma aposentadoria por idade quando vocês fizerem 62 anos. Pelo menos não vai perder. Mas antes disso, analisar, porque vocês têm uma aposentadoria por invalidez do regime próprio. Não é propaganda. Porque não adianta vocês começarem a recolher e aí vocês não vão ter direito ao benefício lá na frente. Melhor esperar. Melhor saber direito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mônica. Desculpa, gente, é uma paciente que pediu para perguntar. Ela tem uma situação de aposentadoria por invalidez e ela leu alguma coisa que, no caso, se o pai dela falecesse, se ela poderia ficar com a aposentadoria dele também. O que ela coloca aqui, pediu para perguntar. Ela é uma pessoa que ele é curador dela? Eu não sei de nada, só perguntou isso. Então, tem que ter curatela, ela tem que ter a incapacidade, ela tem que ter a incapacidade completa civil e ter a decisão judicial de que ela é inválida. Totalmente incapaz. Tem que comprovar. Né? E aí Entendi. O pai dela ela tem que ser curatelada. Entendi. Né? Não é por deficiência. A pensão por morte não é para maior inválido. Entendi. Tem que ter a curatela. Entendi. É incapacidade civil. Entendi. Aí é outra incapacidade.
Tá bom, obrigada, Tá viu, bom? Mônica? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite. Eu queria uma informação. A minha filha, a Lana, ela em 2010, ela trabalhava na prefeitura do Guarujá, tá? Então ela teve um meningioma, certo? Foi operado do meningioma, tá? Aonde perdeu a visão do lado direito, correto? Daí ela entrou em auxílio. Em 2013, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela estava em auxílio. Tá? E, não. Daí veio a aposentadoria por invalidez, pela esclerose. Ela passou pela perícia e aposentou normal, recebe. Tá? Mas ela vinha tendo, desde 2013, uma vida assim, não digo normal, mas regular, tá? Dentro da limitação dela, certo? Agora, há um ano atrás, ela teve um surto, tá? Que derrubou ela, tá? Então, hoje ela está praticamente, eu não digo em AVC, mas ela está praticamente dependente da gente. E é só nós três aqui. Tá? Então, eu queria saber dos 25%, se vale a pena correr o risco, você entendeu? Se vale a pena correr o risco. Não, os 25%, ele é um adicional para quem é aposentado por invalidez. E dependente. Tentaram para outras aposentadorias, principalmente por idade, mas o STF derrubou, é só para quem tem aposentadoria por invalidez. Só invalidez, O médico tem que determinar que ela é completamente dependente, ou seja, banho, comida, banheiro, relatório médico e solicitar os 25%. Então, a doutora Rosana já deu, mas ela tem medo de lá. Pelo seguinte... Não tem por que ter medo. Ela usa fralda, ela não toma Não tem banho por que sozinha. ter medo, tem que pedir. Mas ela tem muito medo Tem que da pedir, perícia, tem que pedir. da É um perícia. direito seu. Vai passar por uma perícia, novamente, o relatório médico tem que estar bem específico, que ela é completamente dependente. Tá bem específico. E tem que marcar e solicitar. Você não tem que ter medo, é um direito seu. Exatamente. Porque ela tem medo de que, se ela entrar nisso aí, eles a cancelar a aposentadoria 25 dela. Não. Esse é o medo. Não. Entendeu? Não. Que ela... É porque hoje... Não, são coisas diferentes. E faz um ano já, mas... Não, pelo menos eu pela pediria. Pela junta médica que a gente tem feito, diz que é quase irreversível. Sim. Então, hoje ela depende dela. O relatório médico indicando que a invalidez dela é irreversível, que foi agravada e que hoje ela tem uma dependência total. Ela não sai, civil, não sai sozinha. Tem que pedir. Não tem o que fazer, tem que marcar uma perícia. Ela não sai sozinha. Se um perito não der, achar que não, ela consegue, porque ele não, né? Aí pede judicialmente. Mas é só os 25%, porque a aposentadoria ela já tem. Já tem. Tá? É só por uma questão de um adicional. Mas exatamente. É o medo dela. Obrigado. Exatamente. Aí é perito, né? Não vamos falar dos colegas médicos, mas é perito. A gente entende da legislação, né? Mas perito médico é complicado. Eu já fui perita no Fórum Federal, fiz muito laudo social. Então, essas coisas é escrito, sim. Por um bom profissional é escrito. É burocracia. É burocracia também. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Eu me aposentei em 2012, eu adoeci em 2010, parei de andar, aposentei em abril de 2012 pela psiquiatria. Né? Eu tinha 5 CID de psiquiatria. E
quando eu me aposentei, automaticamente já veio os 25%. Então, acho assim, depende muito do que o perito escreve ali. E tem muito perito que escreve coisas que ele sabe escrever, mas ele escreve para inglês ver, porque se ele escrever declarando a situação do paciente, isso já é lei, é direito do paciente, né? E eu penso assim. E aí, quando foi em 2019, o INSS me chamou, porque se eu estou aposentada pela psiquiatria, pode ser que eu esteja bem, né? Na balada. E aí, em 2015, eu tive meu diagnóstico. 5 anos depois, eu tive meu diagnóstico, e quando eu fui para lá, em 2019, eu já tinha o diagnóstico. E aí eu já levei a carta da perita, né? E eu falei para ela, eu tinha que ressarcer os meus direitos por eu ser lesada e ter me aposentado por uma conduta que não condiz, né? Eu não tenho esse CIDs todo, mas o CIDs permaneceu, não saiu nenhum. Se aposentou por invalidez. Por invalidez pela psiquiatria, com 5 CIDs de psiquiatria, mais o CID da esclerose múltipla, está todos lá. Independente da enfermidade, a aposentadoria por invalidez, se você hoje precisar, aí a gente fala da evolução, a gravidade de uma doença. E aí entra no caso dos 25% eu melhorei. também. Eu melhorei. Eu fui de cadeira, eu era acamada, eu tremia assim toda, eu não segurava nada no colo. E eu melhorei, porque não tinha diagnóstico, né? Uhum. E a minha vizinha falou, você está com uma legião de capeta. Eu falei, então, se ele entrou, ele vai sair, né? Aí comecei a segurar na parede, andar nos carrinhos do mercado, melhorei muito, muito mesmo. Eu não andava de andador, eu não andava sozinha, né? E hoje eu tenho os precalços, né, que a gente sabe. Um dia uma coisa, outro dia outra, outro dia mexe na fala, outro dia mexe na perna, não tem mais o que mexer na bexiga, vai mexer em outro lugar. Fica mexendo. Eles ficam negócio. Achando, né? O bichinho da esclerose múltipla, fica procurando. Procura quem está quieto. Né? Quem está quieto. Mas, da época que eu me aposentei e da época que eu estou agora, eu estou 70% melhor do que quando eu me aposentei. Graças a Deus. Muito ruim. Era muito ruim. Era só isso. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, gratidão. Imagina. Não sei se entendi direito, não tem nada relacionado com coisa. Sobre o imposto de renda, que você falou alguma coisa, nós temos direito a algum desconto especial ou não? Sim, quem tem qualquer aposentadoria, pensão por morte, porque o INSS retém na fonte, né? Não, aí no final do ano. E aí você tem a retenção do imposto de renda. Você pode solicitar com um relatório médico, informando a tua enfermidade, porque é a esclerose múltipla, né? Isso. Ele coloca o CID, você solicita a isenção de imposto de renda no INSS, falando que você quer a isenção de imposto de renda no teu benefício de pensão por morte. Ele vai passar por perícia e aí eles fazem a isenção. Porque eu recebo a pensão, né? Sim, já. sim. Então, você pode pedir com um relatório médico específico esclerose múltipla, porque tem o rol de doenças que eles dão, que tem direito à isenção do imposto de renda. Tá? Entendi. Tá, bom. Obrigada. Nada, imagina. Maravilhosa, tem dúvida? Ela já sabe que ela é só com 62 anos, né? Maravilhosa. Nós estamos juntas nos 62 anos. Doutora, nós temos algumas pessoas aqui online. Vamos lá. Nós temos o Fábio, a Maristela, a Gabriela Agura, todos mandando aqui um abraço, agradecendo pela palestra. E nós temos algumas perguntas. Vamos lá. Então, eu quero agradecer ao pessoal aí que tirou o tempinho deles aí para me ouvir. É isso aí. A Ana Lima, ela dá uma boa noite, né? E ela pergunta
se ela tem que contribuir após o diagnóstico ou ela tem que esperar a carência de 12 meses? Não, para você tem que ter a contribuição e a enfermidade depois de uma contribuição. Aí você não precisa ter carência, mas a enfermidade tem que ser após a primeira contribuição. Perfeito. Ana, se tiver online, tiver alguma dúvida, manda aqui para nós. Nós temos aqui o Fábio dizendo que ele tem 46 anos, ele nunca tinha se afastado. Ele está há 1 ano agora afastado e com bastante dificuldade para andar e escrever. A esclerose atingiu o lado direito dele. E ele queria estar bem, né, para poder trabalhar. E ele pergunta, ele não faz o imposto de renda por estar afastado. Ele precisa fazer o imposto de renda? O auxílio-doença, ele é isento de imposto de renda. Perfeito. Não precisa. O Manfredo parabenizou pela maravilhosa associação e pela palestra. Obrigada. E o Fábio ainda continuou, né? Esse tempo de afastamento, eu não contribuo mais com o INSS, mesmo eu sendo fichado, uma vez aposentado por invalidez, você não retorna mais no INSS? Não. A pessoa que tem o afastamento por incapacidade, ela não pode ter nenhum recolhimento previdenciário, porque ela está incapacitada temporariamente, que é o tempo que o perito deu para ele, né? Então, como ele está incapacitado, ele não pode ter recolhimento. Como ele é empregado, a empresa já informou o INSS quando foi o último dia trabalhado. Então, esse período que ele está gozando benefício por incapacidade, ele vai contar como o tempo de contribuição dele, vai continuar, os valores percebidos pelo benefício vai entrar no cálculo da aposentadoria dele, então não tem problema nenhum. Ele não pode efetuar nenhum recolhimento, enquanto estiver no auxílio-doença. Se ele for aposentado por invalidez, aí realmente não tem mais como ter recolhimento, vai receber o benefício de aposentadoria. Perfeito. A Gabriele, ela pergunta, eu nunca contribuí para o INSS, como posso fazer para a isenção do imposto? Quanto tempo que preciso contribuir? Então, isenção de imposto é para quem já recebe benefício, tá? Aposentadoria. O auxílio-doença, ele já é isento de imposto de renda, agora os outros benefícios você tem que solicitar. Como ela nunca recolheu, ela não vai ter essas isenções de carência, porque a enfermidade dela é anterior. Vamos pensar no plano de saúde. Quando você vai contratar um plano de saúde, eles não falam da carência? Se você estiver doente, ele já não... aqui você não vai ter esse tratamento porque você está com essa enfermidade antes de você pagar o primeiro boleto. Doença pré-existente. A Previdência é a mesma coisa. Ela pode recolher, eu acho que deve recolher, porque existe aí uma evolução, uma gravidade que a incapacite, ou uma aposentadoria por deficiência. Então, o recolhimento previdenciário para ela ter direito a um benefício é válido. É válido. Perfeito. O Fábio agradeceu pela resposta. A Maria Tolesano também está parabenizando, agradecendo aqui a doutora e a Alça Pembes pela excelente palestra. Nós temos mais uma pergunta agora com a Fran. Fale. Em relação a isso que vocês estavam falando, aconteceu isso comigo. Assim, eu comecei a pagar a Previdência, mas, na verdade, eu comecei a trabalhar já com a esclerose múltipla. Aí, quando eu fui pedir, eu fiquei afastada, né, durante 5 anos. Aí, quando eu fui pedir a aposentadoria, eles negaram, porque eles alegaram que quando eu comecei a pagar, eu tinha esclerose múltipla. Porém, era uma doença progressiva, entendeu? Quando eu comecei a pagar, eu enxergava. Aí, eu fui perdendo a visão aos poucos e eu já não estava mais em condições de trabalhar. Né? E eu era com relações públicas, eu não tinha mais. E aí eles simplesmente cortaram o auxílio-doença e me deram que eu estava apta a trabalhar. Eu recorri, mas não foi até a terceira instância e eu perdi. Porque eles dão o fator determinante, que provavelmente foi o relatório médico que você levou na primeira perícia,
é que determinou que você tinha esclerose múltipla desde... Sim. O início dele foi anterior ao teu ingresso Sim. à Previdência Social. Sim. Você teria que continuar recolhendo. E aí, se houver limitação de movimento, que a incapacite depois que há uma gravidade, ou psicológica, ou motor, ou sensorial, para você ter direito. Não adianta você ter o diagnóstico da gravidade e vou voltar a recolher. Vai acontecer a mesma coisa. Não, agora eu prestei concurso e fui para, assim, eu comecei já, agora eu já trabalho como PCD, entendeu? Mas eu digo, bem antes disso, eles alegaram que... Entendi. Mas no meu caso foi o agravamento da doença. E mesmo assim eles não... É porque eles colocaram que é decorrente da esclerose múltipla. Entendi. Aí também entrou, foi judicial também, né? Você chegou a juizar. Sim. Aí é entendimento de juiz também. Mas eu levei meu caso para um outro advogado, ele falou que o meu processo foi montado todo errado. O advogado que montou o meu processo montou tudo errado. Foi erro também do advogado. Aí é complicado. Bastante. Eu adoro. Pois não. Você se aposentar. Depende, aí depende qual foi a limitação que te deu. E qual é o nexo da tua função laborativa. Por exemplo, se eu tenho um infarto, mas eu trabalho sentada, eu consigo trabalhar. Não tem problema, é isso Se eu tenho um infarto e sou diarista, trabalho no cais, aí eu tenho limitação. Eu já tive 4 infartos. Moça, se cuida. Moça, se cuida. E eu não consegui aposentar. Eu tenho 62 anos. E a idade? Eu trabalho sentada no consultório dentário. Mas é registrada? Sim. Quanto tempo? Olha eu já, quanto tempo? Desde 2012. Quando eu tive o primeiro infarto, foi quando ele me registrou. Segura esse coração e trabalha mais 4 anos. E aí se aposenta por idade. Eu sei. Só que, mas segura esse por azar, eu tive o infarto em 2017. Desde 2017, ele não paga meu INSS. Aí é trabalhista. Aí você procura um advogado trabalhista. Isso eu sei, entendeu? Eu só queria saber por que não tem direito, né? Então eu tenho que esperar mais 4 anos. Desde que ele recolha a tua previdência. Tá, mas mesmo assim, eu posso entrar com a aposentadoria daqui a 4 anos e ele vai ter que pagar, não é isso? Tô. Ele dá o lerite? Tá. Tem Tudo fundo, direitinho. tem O meu fundo de medo é garantia? esse. Eu duvido que ele vá pagar. Tem fundo de garantia? Tem, que eu já retirei. Teve aquela leva de tirar, então eu tirei, entendeu? Não. Ele não faz nada. Não tem ele problema. não faz nada. Porque ele falou para mim que quem faz a lei é ele. Isso. Ele é o bonitão. Mas ele se ferrou, por isso porque que em ela 2017 eu tive que entrar. Eu fiquei afastada. Ele teve que pagar tudo. Então teve um recolhimento. E agora, desde 2017, ele não paga. Carteira. Eu só acho que o INSS podia... você vê que... não está pagando o INSS dessa pessoa. O que houve? Deu baixa na carteira? Não. Então, cadê? É isso aí. É um pouco diferente do que eu vou falar, mas te respondendo isso, o empregado, carteira assinada, a legislação previdenciária, ela é bem clara, porém, depois da reforma deu um pouco de confusão. Mas ela continua vigendo o seguinte: o empregado que está lá com a sua carteira assinada, exercendo atividade para aquele empregador, se ele precisar de benefício previdenciário, quem tem que comprovar o recolhimento previdenciário é o empregador. É responsabilidade do empregador. Tá? O que acontece em alguns casos, que é o que eu mais tive de ação judicial? Muitas empresas fecharam e, enfim.
e o INSS ele concede o teu benefício jogando o salário mínimo nesses períodos que não aparecem nada, se você não apresentar o lerite, e aí você já sabe que você vai ficar com o salário mínimo, porque você não tem comprovação, uma contraprova, que é o olerite, do quanto era descontado do teu salário o INSS. Eu tive casos que eu consegui de empregados, principalmente da época da Taio, que é de pesca, que fechou, faliu, deixou um monte de gente na mão. Eles tinham os olerites. E aí o INSS concedeu no salário mínimo, eu entrei com a revisão, e aí o juiz falou, não, INSS, está aqui, ó. O problema é que o INSS é que tem que fiscalizar o empregador. Aí é uma outra história. O empregado, carteira assinada, não pode ser prejudicado, diferente de quem paga carnê. O autônomo é nós por nós, então se a gente não paga, não leva e não tem o que discutir. Mas a carteira assinada, ele dá o lerite para você? Nunca deu? Ah, guarda os extratos. Salva os extratos em PDF. Vai guardando. Entendi. Gente, é complicado. Ação trabalhista. O advogado trabalhista vai fazer uma festa. O advogado trabalhista vai fazer uma festa. Só um minutinho. Pode ser ele lá? Pode ser, pode ser. Pode ser. Então, o meu caso está um pouco complicado também, porque eu estou afastada desde 2008. Pessoal, deixa eu só escutar. E o meu afastamento agora foi para assistente social, né? Agora eu estou na assistente social, a empresa fica alegando que eu não estou afastada. Então, eles querem que eu gere um documento que não existe, porque o documento que está disponível no aplicativo do INSS, no site do INSS, é o que eu apresentei para eles. É o documento que tem lá o timbrado do INSS. Você está em benefício? Estou em benefício, eu estou afastada. Não tem a carta de concessão? A carta de concessão não tem uma data do meu afastamento. Não tem uma data do término do afastamento. Porque você tem a senha do meu INSS? Tenho. Você pede a cópia do processo. Mas no meu INSS sai a data então, limite. Lá, é afastamento, não é aposentadoria por invalidez. Eu estou afastada, mas depois que eles me jogaram para assistente social, aí ficou assim. Assistente social? Assistente social do INSS, porque eu estou na parte de reabilitação para voltar. Só que a minha médica fez um laudo. Eu passei pela assistente social no começo do ano, informando que eu não tenho condições de voltar, porque eu não consigo nem pegar um ônibus, então eu não tenho condições de voltar. Você apresentou tudo isso no INSS? Apresentei tudo isso, aí a assistente social cancelou a reabilitação dela e marcou para o perito. Aí eu passei no perito em fevereiro. Perito médico. Passei no perito e a perita, no caso, me afastou, mas não tem uma data. Diz lá na carta de concessão que eu não tenho condições de voltar a trabalhar, mas não tem uma data. Eles não te aposentaram por invalidez nessa perícia? Não me aposentaram. Agora, dia 25 de maio, eu tenho que voltar na assistente social. Era bom você ligar no 135 e pedir um atendimento. Para você falar, olha, eu preciso levar um documento, eu estou afastada até que data e para que data eu vou para a reabilitação? Porque eu acho que eles vão te... Então, eu peço um documento para assistente social, porque eu falo com ela pelo WhatsApp, com a equipe dela, sei lá. Pede para ela até quando você está na perícia. Aí ela me manda um print de uma tela que é deles mesmo, do INSS. Eu posso até te mostrar que eu tenho no meu celular.
Aí, por essa tela, fala no que eu estou INSS afastada você não até tem o em detalhamento agosto. das perícias? Pega a última perícia e vê qual foi a data. Porque é lá que ele, em algum momento, em algum documento ali no INSS, ou no relatório de perito, de laudo médico da perícia, porque a carta de concessão ela só te dá por conta da data do início e o valor do teu benefício. Não, mas no caso sempre veio o dia que eu teria que voltar. Vinha a data de tal dia a tal dia. Pode ter acontecido também dessa tua última perícia ter uma sugestão de aposentadoria por invalidez. Aí você fica aí esperando o INSS converter por invalidez. Era bom você ligar no 135 ou falar com a assistente, já que você tem esse contato. Eu já tentei ligar no 135, mas eles não têm nenhuma informação dessa parte de reabilitação. É isso que eles falam. Não, é que não é reabilitação. Você quer saber qual é a data limite do teu auxílio-doença. Aí a moça falou, você entra no aplicativo e imprime, ou entra pelo site e imprime a carta de concessão. Aí foi isso que eu informei para a empresa e falei, vocês têm mais acesso que eu tenho certeza que vocês, como empresa, vocês conseguem muito mais informação que eu. Sim, sim. É estranho não te darem, tá bem estranho. Então, no resultado da perícia, essa carta de concessão. Rafa, eu vou mostrar para vocês. pra mim. Não tem aqui. Vê lá com ela qual é a tela. Ela vai ver. Fala, maravilhosa. Tem mais pergunta aqui, tá? Tem pergunta aqui. Posso te dar o microfone? Maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos lá no serviço uma funcionária que a filha dela tem 19 para 20 anos. E agora ela teve o diagnóstico fechado da esclerose múltipla. Porém, ela é estudante e ela nunca trabalhou. Aí, nesse caso, ela tem que fazer o quê? Ela tem que pegar todo o laudo médico, toda a documentação e, no caso, fazer um pedido desse LOAS? Então, ela tem que ver qual é o grau, porque ela é uma jovem de 19 anos. De 19 anos. Ela vai ter tratamento. Eu ouvi aqui vários relatos de vocês, que ela, principalmente, que ela não andava e hoje ela não está nem incapacitada, está muito longe de ser uma pessoa incapacitada. O que eu faria... Doutora, não é que ela não andava, é que ela tinha surtos e para de andar, surtos, parou de falar. Surtos vai e volta, mas esse surto não significa que foi melhor. Sim. Lília. É que é uma questão, o que eu estou tentando aqui colocar é uma questão de incapacidade. No caso dela, que é uma jovem de 19 anos, não sei qual é o grau, como é que ela está. Então, Mônica, ela já começou a ter vários surtos. Tanto que agora... Ela entrando agora, ela não consegue um auxílio-doença nem uma aposentadoria por invalidez, porque vai dar doença pré-existente. O LOAS vai depender muito ela tem que estar 2 anos dentro dessa incapacidade e deficiência para a vida em sociedade. Tem um X a mais aí. Então, ela não vai ter direito a nenhum benefício por hora. Eu sempre sou a favor. Ela é uma jovem de 19 anos. Porque também, doutora, Mônica, é uma questão bem complexa, né? Porque uma vez que a esclerose múltipla, ela geralmente atinge mulheres jovens. Sim. Então, quer dizer, aí a pessoa tem um surto, a pessoa tem surtos assim recorrentes, porque, pelo que a gente entende, que a mãe dela sempre comenta com a gente, ela já está no 3º surto, tá? Agora que foi diagnosticado, ela já tem algumas sequelas, entendeu? E aí o que acontece? Ela tem que esperar ter um tempo aí, no caso de 2 anos, pelo que eu entendi. É a legislação previdenciária. Pelo que eu entendi, para que ela possa começar a receber o LOAS, no caso. Exatamente. Aí, no caso dessa família, não ter condições, como é o que acontece, de comprar medicamento, comprar essas questões que a gente sabe que envolve o paciente de esclerose múltipla, o que acontece? O BPC LOAS, ele é uma regra bem restrita para deficiência. O que eu acho, que eu acredito, ela tem que começar, ou ela espera os 2 anos sem recolhimento nenhum,
ou ela começa a recolher como facultativo. Para ela ter direito a uma aposentadoria lá na frente, porque aí ela já entra com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela só tem 19 anos. Então, é muito complexo você falar, ela vai melhorar, ela vai piorar. Não sou médica. A minha questão aqui é, basicamente, legislação previdenciária, né? Então, o que eu estou colocando são as regras para que se enquadre a ter algum direito, algum benefício. Diga, Bruno. Doutora, nós estamos aqui também com Alexandre Domingos de Freitas, que ele pergunta, tem o benefício BPC, como fazer para aposentar? Devo cancelar o BPC para fazer o pedido ou continuo com ele e faço o pedido de aposentadoria? Para ele ter tido o BPC, ele não teve recolhimento previdenciário. Para ser aposentado por invalidez, você tem que ter recolhimento previdenciário. Então, se ele não tem recolhimento... Para ele ter tido a concessão do BPC Loas, ele estava mais de 1 ano sem recolhimento previdenciário, no mínimo. Porque você não pode ter qualidade de segurado para ter direito ao BPC Loas. Então, nesse caso, ele não tem direito à aposentadoria por invalidez. Ele vai ter que continuar com o BPC Loas. Tá bom? Doutora, eu quero te agradecer imensamente. Eu também. Sua presença aqui. Obrigada. Foi muito útil. Acho que todo mundo ficou muito feliz, maravilhado com a sua, Obrigada, com a sua gente. palestra. Obrigada. Tirou bastante dúvida do pessoal. Eu peço desculpa porque tem algumas perguntas que estão aqui, só que a gente não tem mais tempo para isso, tá? Então, eu peço desculpa para o pessoal que está seguindo online, mas a gente não tem mais esse tempo. Se a gente puder deixar o seu contato para as pessoas... No slide aqui tem todos os contatos, tem por QR Code. Aí o Bruno vai me ajudar, porque a parte tecnológica eu deixo com o Bruno. Ótimo. E ele vai deixar disponível para eles acessarem. O Bruno já vai deixar disponível. Agora, eu, como presidente da associação da APEMBS, Ana Bernarda, eu também tenho certeza que ela iria pedir isso. Você, a gente apresentando pacientes de esclerose múltipla, apresentando a carteirinha da associação, você daria um desconto para as pessoas poderem... Sim. Sem dúvida. Aí, mais uma. Sem dúvida. Pessoal todos vocês, assim, eu não cobrarei consulta para análise de documento, tá? Só vai ser cobrado se gerar benefício ou se gerar uma ação judicial, que é lá no final da ação, que é contrato de risco, mas a consulta eu faço pré-agendada, tá, gente? Aí qualquer coisa, dependendo da demanda, eu combino com vocês para a gente deixar uns dias ou online. Aí a gente vê o que é melhor. Então, muito obrigada. E Tá bom? arranjamos mais uma parceira para nosso site, que vai começar. Eu que agradeço, e a gente coloca eu que agradeço. lá. Tá bom? Muito obrigada. Se for bom, melhor para vocês, a gente pode tentar uma vez por mês aqui. Eu faço um plantão, não sei, dependendo do horário. Legal, nós vamos A gente pode conversar Isso, e ver, fica mais fácil. Nós vamos começar, acho que mês que vem, se Deus quiser, se dá tudo certo, a gente está arrecadando verba para isso, para tentar montar um espaço da gente, pelo menos um escritório de início. Sim, sim. E aí a gente poderia fazer isso que você está falando. A gente pode fazer Legal, um plantão né, de Ana? consulta uma vez por mês. Uma vez por na mês, parte da manhã ela dá ou à uma tarde. consultoria lá para a gente, para ajudar os pacientes. Aí eu acho que fica mais fácil do que eles se deslocarem até o escritório, já sabe, né, a casa já deles sabe, exatamente. são vocês. Ai, e aí muito... eu entro na casa de vocês. Muito obrigada. Obrigada. A gente tem, como paciente de esclerose múltipla, muitos problemas com medicação. A senhora tem essa... Então, aí é a parte de saúde. Eu faço a parte previdenciária. Que eu posso ver com a doutora Rafaela, porque ela também faz essa parte civil. Legal. Se Porque aí teria essa possibilidade. Fazer isso no dia que a senhora estivesse fazendo esse trabalho conosco,
se ela pudesse vir também. A gente conversa com a porque Rafaela. Às vezes fica É que eu muito... só faço INSS. É. Eu acho que eu tenho um parafuso Nossa, a e menos. foi Eu só maravilhoso. faço Mas previdência. foi maravilhoso. Obrigada. Sua proposta obrigada. foi muito bem aceita. Nós estamos muito Obrigada. satisfeitos, né? Muito Obrigada. obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada Eu agradeço mesmo. a confiança de vocês, o tempo, o pessoal online, vocês aí, o tempo de vocês aqui comigo. Ô, Bruno, obrigada. Tá bom? Boa gente, porque é Bruno, Mônica, Bruno, e aí, gente boa. Bruno, muito obrigada pela ajuda. Estamos encerrando mais um dia, hein? Até a próxima segunda quinta-feira do mês.